Olá, está no ar o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV. Para nós é sempre motivo de muita honra e muita alegria receber a sua audiência aqui com a gente, né? Hoje no programa nós vamos continuar repercutindo a crise política que vive o nosso país. Vamos comentar um pouco sobre os cenários possíveis, né, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o cenário de assumir o vice-presidente Michel Temer e também como está o clima lá na Câmara dos Deputados com a votação do processo de impeachment. O programa Jogo Limpo já está no ar, é só o tempo de rodar a vinheta. Muito bem, e como nós anunciamos na nossa abertura do programa, nós vamos continuar repercutindo a crise política brasileira. E o entrevistado do nosso primeiro bloco é um membro do Diretório Nacional do PMDB, Chico Donato. Chico, bem-vindo ao programa Jogo Limpo, prazer recebê-lo. Muito obrigado, estamos aqui à disposição. Chico, é um momento muito complicado para o nosso país politicamente, né? Talvez uma crise política jamais vista nessa proporção, com tanta movimentação de rua, com tanta divisão até mesmo dentro do plenário da Câmara dos Deputados lá em Brasília. Como que o PMDB, você que tem acompanhado bem de perto essa movimentação lá em Brasília, como que o PMDB tem se colocado nessa situação, já que é o partido do vice-presidente Michel Temer que pode assumir a presidência do país caso a presidente seja impedida nos próximos dias? Fabiano, a nossa preocupação é para que esse momento, que é um momento extremamente convulsivo, seja por parte da sociedade um momento de muita responsabilidade, porque a grande maioria das pessoas que hoje se manifestam, elas não tiveram oportunidade de passar por um momento de crise como alguns já passaram, né, na história recente do Brasil, como a época da ditadura, onde tiveram muitos confrontos físicos entre brasileiros e brasileiras. Então é uma preocupação nossa em que isso não aconteça, isso não transcenda a parte da democracia, porque nós entendemos que a democracia é a conversa sobre as divergências, sobre as diferenças. Porque à medida que é tudo igual, você não tem a democracia. Então o contraste bacana da democracia, você tem um lado a favor, um lado contra, sempre pautando e pautado pelos debates de uma forma orgânica, salutar e sistêmica. O momento é um momento difícil, o PMDB deu a sua contribuição e continuará dando a sua contribuição no cenário nacional, porque entendemos, dada a dimensão do partido no Brasil como um todo, tendo o maior número de prefeituras, de vereadores, deputados estaduais, de prefeitos e vice-prefeitos, governadores, deputados federais, senadores. Então nós temos uma responsabilidade política muito grande. As pessoas às vezes questionam, mas o PMDB ficou tanto tempo no governo e não se manifestou na saída antes, porque isso tudo tem uma maturação. Não adianta se fazer uma parceria, uma relação de uma sociedade e você a qualquer momento você se desligar dela, porque você tem que ter uma responsabilidade. E o PMDB sempre foi buscado na história recente da democracia do Brasil como um partido do equilíbrio para conviver com as adversidades, sugerir, fazer reflexão de como fazer esse enfrentamento. O momento é um momento delicado, um momento que os brasileiros e as brasileiras estão indo aí por uma expectativa de torcida. E Fabiano, qual é o ingrediente novo nisso? O ingrediente novo nisso chama-se a tecnologia. Essa movimentação através da imprensa, do smartphone, que se sobrepõe à imprensa de uma forma geral, então está todo mundo conectado. Essa conexão fez com que as pessoas, tem um lado muito bom disso, quer dizer, as instituições, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Judiciário, todos eles estão atuando, diferentemente na época dos militares, onde você não tinha atuação desses órgãos, porque esse movimento de lava-jato, dessas empresas, já existiam no passado. Nós tivemos aí grandes obras que foram questionadas ao longo da história, a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, que foram obras também que tiveram seu questionamento à época, mas não foram adiante porque não tinham órgãos atuantes como tem hoje e também não tínhamos uma sociedade tão conectada como hoje temos para fazer as suas considerações.
Então os movimentos aí, o Vem para a Rua, o manifesto das pessoas que querem participar com a família de uma forma ordeira, orgânica, isso levou a uma condição do país estar em estado de alerta hoje. Recentemente, há pouco tempo, também foi um movimento até do próprio Supremo Tribunal Federal, né, do STF, pedindo o impeachment também do vice-presidente Michel Temer. O que para muitos acaba se tornando um pouco estranho, já que o vice-presidente, ele com uma posição de não ser o titular direto, né, quem assume as responsabilidades diretas, fica um pouco coagido, né, nessa situação. Como é que vocês têm analisado isso dentro do partido? O Michel Temer é uma pessoa muito equilibrada, muito tranquila, tem uma vida bem tradicional dentro dos parâmetros da política, presidiu a Câmara por 2 vezes, deputado federal, ele se relaciona bem com o Congresso, que é composto pela Câmara Federal e pelo Senado, conviveu bem com ex-presidentes, então ele tem uma bagagem de relacionamento muito assim, republicana. O fato de recentemente dele ser guindado a uma possibilidade do impeachment, isso eu me reservo na opinião dos ministros, porque um tem uma opinião, o plenário ainda não falou sobre esse tema, mas colegas do ministro Marco Aurélio, que colocou o Michel Temer na pauta, discordam dele. Então, quer dizer, eu acho que à medida que você começa a colocar outros condimentos numa pauta, já tem uma pauta definida. A pauta definida hoje no Brasil, colocada por todos os brasileiros, é o impeachment da presidente. Outras pautas têm como a pauta dentro da Câmara com relação a Eduardo Cunha, poderá ter a pauta da cassação da chapa Dilma e Temer, mas a pauta hoje que está em vigor na pauta da sociedade, em primeiro lugar, é o impeachment da presidente Dilma. Então isso é que deveria, do meu ponto de vista, o PMDB ter respeitado isso, tanto é que recentemente o presidente e vice-presidente da República, Michel Temer, pediu licença do partido, ele tem ficado em São Paulo para não ter nenhum tipo de comentários alusivos que ele esteja participando do processo como interessado de primeira hora. Então, Michel Temer teve ficado em São Paulo, se licenciou do partido, o senador Romero Jucá assumiu. Então, o respeito que o Michel Temer sempre teve pela política e pelos políticos, ele vem mantendo. Chico, nosso tempo já está acabando, nós temos aí alguns minutinhos, alguns segundinhos ainda ali. Antes, eu queria só te fazer uma última pergunta. Em relação ao cenário que nós temos hoje dentro do plenário da Câmara dos Deputados para a votação do impeachment, o cenário é favorável ou não para a aprovação do impeachment dentro do plenário da Câmara? Antes do plenário tem as comissões, a expectativa dos 65 componentes, a maioria, ou seja, 33 ou 32 mais um, que dê continuidade ao impeachment, isso vai para o plenário, e esse plenário hoje ele tem uma divisão. E dentro da divisão que tem as estatísticas somadas, existe uma maior probabilidade matemática do impeachment, apesar de ser um número bem maior, 342 votos, quanto a 172 da situação. Então, os números de indecisos e que não declararam votos, se houver metade para cada lado, hoje dos indecisos e do que não declararam, o impeachment é aceito no plenário da Casa. E aí, posteriormente, vai ao Senado. Última pergunta, sim ou não? Acha que o impeachment acontece? Sim. Sim? Sim. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos, então, né, Chico? Para ver o que acontece realmente nesse momento político difícil para o nosso país. Né? Muito difícil. Chico, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo ao nosso programa, comentando um pouco sobre esse momento tão complicado que o nosso país vive, né? Um momento de instabilidade que gera uma instabilidade econômica muito grande, e isso não é nada bom. Nós queremos que o momento se resolva, né? Se resolva. E as pessoas possam voltar a viver com mais tranquilidade no nosso país. Chico Donato, obrigado pela participação. À disposição. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa Jogo Limpo. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com o programa Jogo Limpo. Não sai daí.
Na Oliveira Transportes, nós temos uma frota diversificada que nos permite carregar todo tipo de carga, até mesmo aquele seu projeto diferenciado. E não precisa ficar preocupado, pois investimos nos sistemas de rastreamento mais modernos do mercado. Assim, conseguimos saber onde está a sua carga em tempo real. Além disso, nossa equipe é responsável e focada em fazer a sua entrega de forma rápida e eficiente. Oliveira Transportes, segurança e agilidade na entrega da sua mercadoria. Estamos de volta com o programa Jogo Limpo e nesse segundo bloco eu recebo o presidente estadual do PT, Genivaldo Lievre. Presidente, bem-vindo novamente ao nosso programa. É um prazer estar aqui no programa Jogo Limpo para limpar, né, as vistas dos telespectadores do que está acontecendo. O que muitas vezes não está limpo no jogo. O que está por trás desse jogo sujo, que a oposição e os golpistas querem aplicar no nosso país. Querem desmoralizar a democracia, não respeitam o voto do cidadão. Isso vai manchar a história do Brasil. Eu espero estar vivo daqui uns 30, 40 anos e contar para os meus bisnetos, porque neto eu já tenho, do que está acontecendo no país, o que pode acontecer durante esta semana e a semana que vem. Presidente, é um momento emblemático para a história brasileira. É um momento de muita dificuldade política, né? Um momento de muita tensão, aliás, política, em que se discute o impedimento ou não da presidente da República, né? Talvez até a possibilidade aí que paira também da impedimento, talvez até do vice-presidente Michel Temer, que foi pedir uma orientação até do próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, paralelamente a isso, nós temos também um momento dentro da Câmara dos Deputados muito complexo, né? Momento de muita divisão, um momento de racha política e divisão política. Como que o senhor, como presidente aqui do PT no Espírito Santo, tem acompanhado isso? Porque o senhor esteve há pouco tempo no nosso programa também comentando sobre esse assunto, mas parece que os ânimos estão se exaltando cada vez mais. Isso é normal, porque o processo tem caminhado, né? E nós estamos aí nos últimos dias, na reta final mesmo desse processo. Como que o senhor está avaliando, como o senhor está acompanhando essa situação? Olha, veja bem, pela primeira vez no país, no nosso governo, a Polícia Federal e os órgãos de fiscalização tiveram autonomia. Na época do PSDB, do Fernando Henrique, tinha um procurador chamado engavetador. Todas as denúncias, as privatizações, a ajuda aos bancos dos amigos deles, foram engavetadas. Agora, felizmente, tudo esclarecendo. E o que nós queremos do Partido dos Trabalhadores é que se apure. Quem tem a culpa, pague, que não se passe a mão na cabeça de ninguém. Agora, o que não podem é não aceitar o resultado das urnas. Foi desde esse golpe, não é de agora que ele está sendo planejado. Diziam um monte de mentira, até que não ia ter Copa. Foram derrotados nas urnas, questionários. O PSDB teve a infelicidade de questionar as urnas eletrônicas. Depois as contas da Dilma foram aprovadas no TSE e depois todas as dificuldades colocaram para o país. Essa oposição, claro, temos uma crise econômica, mas a crise é muito mais política. E a Lava Jato, aqueles do meu partido que estão envolvidos, que paguem. Agora, chega de hipocrisia. O Eduardo Cunha, presidente da Câmara, está atolado em processo e conduzindo esse processo de impeachment da nossa presidenta. O vice-presidente da República, que virou um conspirador. Tanto é que o PMDB fez uma cena incrível no país. Foi lá, votou em 3 minutos a saída do governo, saiu um ministro. Nem os ministros dele seguiram, porque sabem que parcela do PMDB tem responsabilidade com o país. Então nós esperamos que os nossos políticos tenham responsabilidade com o país. Não pode um Congresso Nacional, eu digo aí, não só o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Renan, que é do PMDB, e mais 40% dos deputados receberam dinheiro, estão sendo processados no STF e estão todos exercendo seu mandato. Agora, a presidenta Dilma, que é uma pessoa de caráter, que já venceu a ditadura, foi torturada,
não tem nada contra ela, inventaram a tal das pedaladas. Olha, veja bem, eu sou bancário da Caixa, sei como é que se processa essa conta, não houve nenhum crime. Como é que você pode julgar uma pessoa sem crime de responsabilidade? Então é uma insensatez, e o que eu faço, eu aproveito aqui o espaço para pedir aos parlamentares do Espírito Santo, já que o presidente Lula foi o presidente que mais ajudou o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo estava atolado no crime organizado, em 2002, ganhou o Paulo Artung, em 2003 o Lula esteve aqui, antecipou os royalties de petróleo para ajudar a salvar o Espírito Santo. Então o PT, o governo nacional, o governo que não é só do PT, são vários partidos, sempre ajudou o Espírito Santo. E agora 80% dos parlamentares estão contra esse mesmo governo, que não ajudou só o Espírito Santo. Agora, os programas sociais, eu tenho que falar, dos programas Minha Casa Minha Vida, não existia um programa para pobre. O crédito para a agricultura familiar era 2 bilhões. Na época do Fernando Henrique foi 24 bilhões. Olha, vamos parar de hipocrisia. Tem erro no governo? Tem, mas esses erros podem ser acertados. Agora, um governo que as urnas, teve eleição, teve oportunidade de todo mundo mostrar o programa de governo. A oposição não teve programa de governo, foi derrotada. E agora tentam, através de um golpe, chegar ao poder. Então o país não vai ser o mesmo. Nós não vamos aceitar os movimentos calado um golpe contra a nação. Em relação, quando o senhor fala em golpe, né, existe uma discussão também no país em relação a isso. Alguns ministros do Supremo mesmo se manifestaram em relação a esse assunto, dizendo que se o impeachment está previsto dentro da nossa Constituição, diante de alguns erros, de apontado alguns erros que são colocados, e a gente não está julgando que são certos ou não, né, o programa não é o Supremo para decidir, nem a Câmara, né? Então seria golpe? O impeachment está previsto na Constituição. É golpe porque não tem crime de responsabilidade. Então o que nós estamos dizendo que foi uma vingança do Eduardo Cunha, porque o PT votou favorável à abertura na comissão de processo, na comissão de ética da Câmara. É uma vingança de um homem cheio de processo, tem dinheiro na Suíça, comprovou que é corrupto, ele está conduzindo isso e a oposição está usando, né? E parte do PMDB, infelizmente, de alguns parlamentares do Espírito Santo, estão indo nessa canoa furada do Eduardo Cunha, que Michel Temer também está sendo processado. Olha, colocar o nosso país na mão de Michel Temer e Eduardo Cunha não é um bom caminho. O bom caminho é respeitar o voto. Vamos apresentar nossos programas. Em 2018 tem de novo eleição. Oposição, faça um projeto e apresente. Estão com medo do Lula. Estão perseguindo o Lula. Um juiz cometeu um monte de crimes, irregularidades para tentar incriminar o ex-presidente Lula. Por quê? A pesquisa mostrou aí. Bateram. Quem é que despencou? Os 3 do PSDB. Lula está lá empatado tecnicamente com Marina. É isso que incomoda. Então, precisa ter projeto. E o que eu espero é que os parlamentares, principalmente do Espírito Santo, tenham sensatez, sensibilidade e votem. Votem com o país. Não votem com Eduardo Cunha. Porque o Eduardo Cunha é um corrupto comprovado e daqui uns dias vai sair de lá. Não vamos colocar o país na mão de um corrupto. Dilma é íntegra. Não tem nada contra ela e afastamento sem prova, sem crime de responsabilidade é golpe contra a nação. Presidente, obrigado pela sua participação, grande abraço. Eu que agradeço. E seja sempre bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com o programa Jogo Limpo. Não sai daí não. Na Oliveira Transportes, nós temos uma frota diversificada que nos permite carregar todo tipo de carga, até mesmo aquele seu projeto diferenciado. E não precisa ficar preocupado, pois investimos nos sistemas de rastreamento mais modernos do mercado. Assim, conseguimos saber onde está a sua carga em tempo real. Além disso, nossa equipe é responsável e focada em fazer a sua entrega de forma rápida e eficiente. Oliveira Transportes, segurança e agilidade na entrega da sua mercadoria. Muito bem, estamos de volta com o programa Jogo Limpo e nesse terceiro e último bloco
a gente conversa com o diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico. José Luiz, bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Um prazer recebê-lo de volta aqui no nosso programa. Obrigado e também à sua disposição. José Luiz, momento complicado no nosso país, né? Momento político difícil, uma semana inclusive muito fatídica em que nós estamos discutindo aí esse cenário lá na Câmara dos Deputados, né? A votação do impeachment. Como que o senhor aí, como um diretor do Instituto que faz pesquisa, que acompanha essa questão política, tem acompanhado essa situação? Nós estamos vivendo uma crise muito grande, grave, né? Muito grave, que mistura muita coisa, né? Não é só uma crise política, nós temos uma crise política, temos uma crise econômica e temos uma crise ética, temos uma Lava Jato aí cuidando, né? E estamos vivendo uma semana decisiva, né? Nós hoje devemos ter a votação na comissão do impeachment. Não vale muito a votação, porque passando ou não passando o impeachment, ele vai ao plenário, e no plenário é que nós vamos ter efetivamente a decisão. Agora, é uma decisão muito importante, porque esse processo está parando o país. O país está parado. E eu acho que esse é o maior problema que nós estamos enfrentando hoje. Você andar na rua, visitar shopping, você vê que a economia está completamente paralisada, as empresas estão fechando e nós estamos parados esperando alguma solução, que não necessariamente virá logo após tenhamos o impeachment ou não tenhamos o impeachment. Porque qualquer um que é economista, e eu sou economista, qualquer um que não seja economista sabe que para resolver o que está aí nós vamos ter que precisar piorar um pouco mais. Vai aumentar a demissão, vai aumentar o desemprego, o Estado tem que diminuir. São coisas muito sérias que têm que ser feitas depois desse processo, que eu não acho que a presidente atual tenha condição de fazer e não tenho certeza, se o impeachment passar, se o substituto dela vai ter condição e capacidade para fazer. O Michel Temer, no caso. Michel Temer. Porque, na verdade, o que é preciso após esse processo é unificar o país e tomar decisões muito duras. Terão que ser decisões muito duras, porque o governo federal precisa gastar menos, a maioria dos governos estaduais precisa gastar menos, sabe? Ou seja, o Estado precisa diminuir, porque a sociedade não aguenta mais financiar o Estado da forma que ela vem financiando. José Luiz, quando o senhor fala em unificar o país, a gente vive hoje um Brasil bem dividido, né? A própria Câmara dos Deputados, eu estava há pouco lendo o jornal, mostrando inclusive uma barreira mesmo física que foi instalada lá em Brasília, né, lá na região para dividir os grupos. Para dividir os grupos a favor e contra o impeachment. Isso acontece também dentro da Câmara, no próprio plenário, onde tem favor e contra, uma discussão muito acirrada, muito dura. O país está dividido mesmo, né? O país está dividido, é certo que não é dividido igualmente. Ela tem uma divisão desproporcional. Você tem uma maior parte de um lado e uma menor parte de outro. Agora, essa menor parte, ela é muito combativa, né? Não pensemos nós que se o impeachment passar está resolvido. As pessoas que estão do lado do presidente e do PT são pessoas muito combativas. Eu acho que o país vai passar por um processo que não vai ser um processo simples. Não é um processo, passou impeachment, o Michel Temer assume, monta um governo de notáveis e está tudo resolvido. Não será assim. Até porque as medidas que têm que ser tomadas são medidas muito duras, como mexer na idade da aposentadoria, demitir funcionário público, privatizar algumas estatais. Quer dizer, são medidas que são duras e difíceis de serem tomadas. Não populares, né? Não populares, o que ajuda esse lado dos contras. Quer dizer, nós não vivemos um momento fácil e o momento não será decidido apenas pela votação do impeachment. O senhor, como economista, Zé Luiz, assim, além de analisar essa situação até no cenário político, dentro da economia do país, o senhor fala que a gente talvez possa demorar um pouco mais para conseguir reverter essa situação, né? Voltar talvez a uma situação de um pouco mais de estabilidade, vamos dizer assim. Olha, o que acontece? Nós estamos vendo aí o Estado, a União, o Estado, no sentido da entidade Estado, a União está prevendo um déficit de 100 bilhões. A nossa dívida pública já está enorme. Quer dizer, para financiar déficit, vai ter que ter mais dívida. Não tem outra solução. Porque você não... Se for girar a guitarrinha como antigamente, ou seja, se for imprimir moeda,
a inflação vai explodir. E já está bem alta, Que né? já está alta. E a população se acostumou com o processo com inflação baixa. Né? Eu que sou mais velho, eu me lembro que era você receber o seu salário e corria para fazer as compras que você precisava fazer. E comprava tudo por um mês. Porque se você não fosse no dia que você recebeu o salário, no dia seguinte, o produto já estava mais caro. Eu não sei, aqui vocês são novos, a maioria, a gente tinha uma maquininha de remarcação, que era a coisa mais simples. Você entrava no supermercado, tinha gente remarcando preço, todo dia. Então, a população mais nova como vocês não sabe o que é isso. E a mais velha não quer ver isso de volta. Então, não é simples, não dá para você resolver o problema aumentando a inflação, que poderia ser um caminho, como várias vezes já foi adotado no Brasil. Então, as medidas que têm que ser tomadas são medidas duras, difíceis de serem tomadas. O senhor acha que, vamos analisar os cenários, né? Acontecendo o impeachment, a presidente Dilma sendo impedida, de fato, assumindo o vice-presidente Michel Temer, e também ele fazendo aí, montando o seu governo, né? Talvez como notáveis, como a imprensa mesmo já especula, até mesmo pela formação do vice-presidente, pelo estilo dele, né? O senhor acha que o país não estaria quanto tempo para tentar? Eu acho que isso é uma especulação, né? A gente não teria como prever. Mas o senhor acha que para voltar a reorganizar a economia numa condição de impeachment? Por baixo você vai precisar de um ano. Esse ano de 2016 está perdido. Está perdido. Está perdido. O Brasil está quebrado nesse ano. O Brasil está quebrado. O Brasil está quebrado. Esse ano de 2016 está perdido. Você teria que, evidente que essa mudança vai gerar um otimismo no mercado. Mas o otimismo do mercado não resolve. Você tem inflação alta, você tem governo gastando mais do que deve. Então, não é simples. Isso você não desmonta do dia para a noite. Ou seja, o brasileiro ele pode esperar aí realmente cenas de próximos capítulos muito complicados nos próximos meses e talvez até mesmo nos próximos anos. Complicadas e duras. Vai aumentar a taxa de desemprego, a taxa de inflação não vai ser fácil de cair. É um momento muito difícil. É um momento muito difícil. Porque isso gera... a economia é como se fosse uma espiral. Quando você tem notícias boas, a espiral abre. Quando você tem notícias ruins, a espiral vai fechando. O que eu quero dizer? Começa a faltar dinheiro, aí vende menos. Se vende menos, você desemprega funcionário. Desemprega funcionário, falta mais dinheiro. Faltando mais dinheiro, você vende menos. É uma espiral negativa. Vira um dominó, né? Caindo. Você precisa ter um freio, um primeiro freio, para parar esse processo, e depois lentamente começar um processo de abrir a espiral, ou de botando o dominó em pé. Ou essa opção. Que é peça por peça, é lento. Zé Luiz, nosso tempo já está encerrando, mas a última pergunta que eu queria te fazer, até para a gente já encerrar o programa. Dentro desse cenário, né, algumas pesquisas políticas já mostram aí a pesquisas presidenciáveis para 2018. Como que estão essas pesquisas? Como que eu sou, como diretor do Instituto de Pesquisa, analisa essas pesquisas que já foram publicadas, até de outros institutos aí no país? Eu diria para você que pesquisa para a eleição do presidente de 2018 agora não vale nada. Vai depender dos 2 próximos anos. Eles até mostram favoráveis para o ex-presidente Lula e para a Marina, né? A última que saiu, mas saiu. Ontem também saiu uma que já não é igual a essa. Saiu uma pesquisa do Instituto Paraná que dá o Aécio na frente, a Marina em segundo e o Lula em terceiro, como eram as pesquisas anteriores. Quer dizer, essa coisa é uma guerra de pesquisa que tem aí, né? É uma instabilidade muito grande também para se discutir esse assunto no momento, né? Porque a política está muito em voga, né? E nós estamos num processo muito dinâmico. E eu penso até evidentemente que essas pessoas têm um recall mais forte. Mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui até 2018. Ventila-se a possibilidade do Zé Serra ser ministro. Digamos que ele seja ministro de algum lugar importante, educação, saúde. Se ele for bem, o que vai acontecer? Ele vai ser um candidato provável, que hoje nem conta. Isso aí vai depender muito da dinâmica que nós tivemos nesses 2 próximos anos. Zé Luiz, quero te agradecer muito por essa entrevista. Nosso tempo já encerrou, a direção já está mostrando ali. Obrigado por voltar ao programa, obrigado por repercutir esse assunto. Prazer recebê-lo aqui novamente. Tá bom.
Obrigado, viu? Tá bom. Grande abraço. Valeu, Luiz. obrigado A gente a vocês encerra também. aqui o programa Jogo Limpo de hoje. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia no nosso programa. Lembrando que o programa Jogo Limpo vai ao ar inédito todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Imagem TV. 2 reprises diárias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite, todos os dias aí durante uma semana. E também a transmissão simultânea pela internet, né? imagem.tv.br/ao vivo. E lembrando, se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, mande para nós também. contato@fabianorossi.com.br. Obrigado pela audiência, pela companhia. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.